Saiu a primeira grande pesquisa de opinião pública sobre a nova administração, 45 dias depois da posse. 40% dos eleitores, e a nossa produção vai colocar a lâmina, 40% dos eleitores tem uma avaliação, 40% dos consultados, perdão, tem uma avaliação positiva do governo Lula. Cerca de 17% a menos do que os votos obtidos no primeiro turno. Se somarmos com a avaliação regular, positivo mais regular, o resultado seria de 64%. Como vocês interpretariam este primeiro resultado da pesquisa? Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Muito bem, gente, boa noite. Aí, quem não está pulando carnaval está acompanhando a gente. Quem verá depois, justamente porque está pulando carnaval, eu acho que essa pesquisa é muito rica, tem 1000 recortes que a gente pode fazer, e o primeiro deles é comparar esta avaliação do governo Lula, porque não dá para comparar este Lula 3 com o Lula 1, nem comparar com o Lula 2, enfim, é uma grande diferença, né? Uma grande... Oi, Pedro, beijo. É totalmente diferente. Então, eu peguei aqui os dados da pesquisa da avaliação do governo Bolsonaro, mais ou menos ali no mesmo momento, né, os primeiros meses de Bolsonaro, quando ele tinha de ruim e péssimo 30%. Ele tinha de bom e ótimo 32%. Então, o Lula tendo 40% positivo, 24% regular, indica que se vai por um bom caminho, mas é um caminho de pedras tortuosos, pedras pontiagudas e com várias ameaças. Porque esse dado que você traz aí da somatória e da comparação com os próprios votos obtidos no primeiro turno, eles já são reflexo de que as coisas estão muito paradas. O Lula ainda precisa convencer um setor importante da sociedade a apoiá-lo. E fazendo também um corte regional, é nítido que o apoio majoritário ainda vem do Nordeste, enquanto os setores Sul, Sudeste, principalmente o Centro-Oeste, mantêm uma visão negativa do governo. Agora, também é importante destacar, aí nesses últimos segundos que ainda me cabem, que a avaliação do Lula em si é diferente do governo. O Lula tem uma aprovação maior do que essa aprovação aí do governo. Então, quando se pergunta o sentimento que é interessante, é mais do que você aprova, é qual o seu sentimento com relação ao Lula. Então, nós temos um crescimento, né, desse sentimento positivo, e hoje está em 44% de sentimento positivo com relação ao Lula, e o outro opositor, que está nos Estados Unidos, tem 25% de sentimento positivo, 43% de negativo, enquanto o sentimento negativo com relação ao Lula é de 25%. Então, isso sinaliza uma oportunidade de conquistar essa parte da sociedade, convencê-la do projeto político que o Lula traz, mas ainda está muito centrado no setor que ele já tinha conquistado. Igor Felipe, com a palavra. Boa noite, Breno. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Genuíno e todo o público do programa Outubro do Opera Mundi. Estamos aí na prévia de Carnaval, aqui no nosso programa. Então, muitos lugares já iniciando. Eu estou fantasiado de apresentador do programa Outubro. Então, que é o seu dever, o seu trabalho de todo dia. Muito bem. A pesquisa Quest é muito interessante, acho que bastante ampla, acho que traz, embora não traga nenhuma novidade, eu acho que traz bons elementos para a gente ir acompanhando a evolução da aprovação e da popularidade do governo. Me parece, Breno, que essa lâmina que você destacou do aprovação regular,
Eu acho que, de certa forma, expressa o que aconteceu nas eleições, né? Então, a esquerda, ela tem, historicamente, um apoio que vai de 35% a 40%. Esse setor aí de centro, de direita, tem em torno de 30%. E tem esse setor mais bolsonarista, aí em torno dos 20%. Nas eleições, o Lula ele conseguiu congregar o apoio dos eleitores tradicionais da esquerda com os eleitores da chamada Frente Ampla, né? Do setor da direita não bolsonarista. E me parece que agora que o governo se instala, os ministros são escolhidos e começam as políticas, eu acho que a diferença dentro das forças que apoiaram a eleição do Lula vão se colocando. Então, acho que o governo tem tido uma linha, especialmente pelas posições do Lula, mais à esquerda, e isso atende, vamos dizer, as expectativas da base histórica do PT e das forças populares, que é quem está considerando aí o governo de forma positiva, né? E esse setor que está com a avaliação de irregular, Breno, me parece que é justamente esse setor que aderiu ao Lula nas eleições, mas que tem diferenças e nuances em relação ao programa do PT e da esquerda. Então, eles, de certa forma, estão com uma posição de um compasso de espera, a ver como é que o governo vai se posicionar e os rumos, né? E como o Lula, de certa forma, tem sido a ala esquerda do governo, com as posições em relação ao Banco Central, em relação à retomada das estatais, esse setor de direita que se somou vai ficando, de certa forma, mais distante, né? E a perspectiva é que, com o andamento do governo, que essas contradições possam se agudizar. Com a palavra, José Genuíno. Olha, Breno, é muito importante a gente considerar que no quadro da conjuntura atual, da crise, dos conflitos, da polarização, das disputas, eu acho que nós vamos demorar a ter aquela situação de aprovação quase por unanimidade que nós já tivemos nos governos anteriores. Primeira observação. Segunda observação. Como nós estamos vivendo uma situação de crise, de conflito, isso vai se refletindo numa adesão mais consistente. Eu acho que é importante destacar que a adesão ao Lula reproduz a adesão da campanha, das regiões, das faixas de escolaridade, das mulheres, da juventude, dos negros e pardos, da população mais pobre. E essa adesão, que dá em torno de 24%, tem também uma expectativa positiva no outro item da pesquisa, que dá 65%, que veio com uma expectativa positiva em relação ao governo Lula. Portanto, eu acho que num quadro de polarização, de disputa, e nós vamos ter esse quadro de muita disputa, a extrema-direita disputando, nas ruas, inclusive, a velha direita impondo a sua agenda de mercado, e as forças populares fazendo as exigências. Veja bem, hoje a própria CUT faz uma crítica à fixação do salário mínimo, que eles estavam prevendo um valor e foi 1.320, eles estavam prevendo 1.900, né? 1.900, eles estavam prevendo 1.390, 385. Portanto, num quadro como esse, eu acho que a situação é confortável para o Lula. Agora, é confortável para o Lula, mas é um recado para o governo, que o Lula ele sinaliza uma força política. Agora, essa força política tem que estar respaldada nos ministérios chaves do governo, tanto do Palácio, como da área econômica, como da área social. Porque há um outro detalhe das específicas que nós vamos analisar, mas que interessa agora, é que a especificação dos temas que envolve o governo, o investimento é muito baixo. Então, veja bem, governar hoje, essa governança, que a gente pode chamar assim,
ela vai exigir uma disputa permanente. Isso que o Lula está fazendo é correto. Agora, e ela tem que ser feita pelo governo como um todo, pelos ministérios chaves, pelo Palácio do Planalto, pela comunicação do governo. Portanto, eu acho que essa pesquisa ela é positiva, ela é interessante, que ela guarda o respaldo político da campanha, ela mostra um potencial de crescimento, mas sempre dentro de um quadro de uma disputa intensa e que nós temos que dar resultado para as populações de baixa renda.